Come to me, you weary one, and I will give you rest. I will give you rest. Come to me, you weary ones, and I will give you rest. Jesus. I will give you rest. For my yoke is easy and my burden is light. Take me upon you, and I will give you rest. Come to me, you broken one. Amém. Então, toda quinta-feira passada, quanto no domingo de manhã e no domingo à noite, nós começamos olhando para Filipenses 3:10, que diz: quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, em Filipenses 3:10. E nós falamos tanto na quinta quanto no domingo de manhã e à noite sobre o poder da sua ressurreição, ou seja, o poder que nós vimos que manteve Cristo na cruz, o poder que capacitou Cristo e que ele disse que era nosso. Hoje nós queremos olhar para essa outra parte. Quero conhecer a Cristo. Ou se nós conhecermos Cristo, sabemos que conhecemos o Pai, já que Ele é a única revelação do Pai. Nós precisamos, com mais precisão, encarar a diferença entre conhecer a Deus e ter um mero conhecimento sobre Deus. Sempre que nós achamos que a palavra de Deus de alguma maneira não funciona, é porque, óbvio, ter um conhecimento de Deus meramente não faz nenhuma diferença afinal em nossas vidas. Então, como nós podemos transformar nosso conhecimento sobre Deus em conhecimento de Deus? Nós sabemos que naturalmente todos os homens estão equipados para ter um conhecimento sobre Deus, já que as sentenças na palavra de Deus são sentenças racionais e são aqui, nós temos acesso a ela na nossa língua. Em João 14, 8 e 9, Jesus disse assim a Filipe: disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Num sermão dos mais famosos de Spurgeon, pregado em 1855, portanto, quase um século e meio atrás, ele diz assim: já foi dito por alguém que o estudo adequado da humanidade é o próprio homem. Não me oponho à ideia, mas creio ser igualmente verdadeiro que o estudo correto dos eleitos de Deus é Deus. O estudo apropriado ao cristão é a própria divindade. A mais alta ciência, a mais elevada especulação, a mais poderosa filosofia que possa prender a atenção de um filho de Deus é o nome, a natureza, a pessoa, a obra e as ações e a existência do grande Deus, a quem agora em Cristo chamamos de Pai. Nada é melhor para o desenvolvimento da mente que contemplar a divindade. Trata-se de um assunto tão vasto que todos os nossos pensamentos se perdem em sua imensidão, tão profundo que nosso orgulho desaparece em sua infinitude. Podemos compreender e aprender muitos outros temas derivados deles, certa satisfação pessoal e pensando enquanto seguimos nosso caminho. Olhe, sou sábio. Mas quando chegamos a esta ciência superior, que é o conhecimento de Deus, e descobrimos que
descobrimos rapidamente que nosso fio de prumo não consegue sondar sua profundidade e nossos olhos de águia não podem ver a sua altura. Nos afastamos pensando que o homem vaidoso pode ser sábio, mas não passa de um potro selvagem, exclamando então solenemente: nasci ontem e nada sei. Nenhum tema contemplativo tende a humilhar mais a mente que os pensamentos sobre Deus. Ao mesmo tempo, porém, que este assunto humilha a mente, também expande a mente. Aquele que pensa com frequência em Deus terá a mente mais aberta que alguém que apenas caminha penosamente por esse estreito globo. O melhor estudo para expandir a alma é a ciência de Cristo, o conhecimento de Cristo e este crucificado, e o conhecimento da divindade na gloriosa Trindade. Nada alargará mais o intelecto, nada expandirá mais a alma do homem que a investigação dedicada, cuidadosa e contínua do grande tema da divindade. Ao mesmo tempo que humilha e expande, esse assunto é eminentemente consolador para os nossos corações. Na contemplação de Cristo existe um bálsamo para cada ferida. Na meditação sobre o Pai há um consolo para todas as tristezas. E na influência do Espírito Santo há um alívio para todas as aflições. Você quer esquecer sua tristeza? Você quer livrar-se dos seus cuidados e ansiedades? Então vá, atire-se no mais profundo mar da divindade, perca-se na sua imensidão e sairá dele completamente descansado, reanimado, em paz e revigorado. Não conheço coisa que possa confortar mais a alma, acalmar as ondas da tristeza e da aflição, pacificar os ventos da provação, que a meditação piedosa a respeito de Deus. Para este assunto, chama a atenção de todos nesta manhã. Então esse é o sermão número 1 de Spurgeon, né? E começa desse jeito. Nós acabamos de passar pelo dia da Reforma e há um renovado interesse nessas grandes doutrinas, graças a Deus. João 8,32 diz que nós conheceríamos a verdade e a verdade nos libertaria. É óbvio que Jesus está falando sobre algo mais do que o conhecimento sobre Deus, porque é óbvio para nós que muitas pessoas, Spurgeon estava falando aqui, conhecer Deus muda todas as coisas, não é? O estudo a respeito de Deus. Aqui João está dizendo que se você conhecer a verdade, ela te liberta. É óbvio que muitas pessoas que conhecem sobre Deus, tudo o que era para ser conhecido, não são livres. Ou João 17, na sua oração, Jesus pede: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Agora, o que nós temos que perguntar é o quanto podemos chegar próximo à verdade e não conhecer Deus. Porque Atos 17:2 diz assim: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Este, pois, que vocês honram, não conhecendo, é o que anuncio para vocês. Então, se preocupar em ter o conhecimento correto, graças a Deus, por vários fatores, hoje tem se tornado maior do que em outras épocas da igreja, e a internet ajudou, enfim. Aproximar-se da Bíblia para estudar sem nenhum motivo, além de querermos respostas certas ou justificativas, que às vezes acontece isso, né? As pessoas conhecem uma doutrina só para justificar. Por exemplo, eu posso viver em pecado e falar que a doutrina da justificação diz que eu estou totalmente salvo, independente do que eu sou. É óbvio que é um conhecimento estranho, já que conhecer a verdade devia me libertar exatamente dos pecados que eu estou justificando. Ou eu posso dizer que porque Cristo fez todas as coisas e no meu lugar, eu não tenho nenhum poder para viver uma vida que honre Deus. Só que é óbvio que é estranho, que Ele morreu exatamente para que nós vivêssemos para Deus. Então precisamos proteger o coração contra essa atitude, né, de ter um conhecimento sobre Deus que não é um conhecimento de Deus, porque não pode haver saúde espiritual sem conhecer a doutrina. Uma pessoa que não conhece a verdade não creu na verdade. Essa coisa de que alguém não sabe e não conhece as doutrinas do Evangelho e foi salvo é totalmente falso, porque você não pode ser salvo por crer em algo que você não conhece. Se uma pessoa não conhece, ela não pode ter crido, não no Evangelho. Mas nós sabemos que crer e conhecer essas doutrinas também não é o suficiente.
Então, isso pode ser um perigo espiritual para nós, porque nós podemos saber tudo a respeito do que pode se saber, que está na Bíblia, e ter as respostas certas para as outras pessoas, quando elas nos procuram, quando elas querem saber algo, dar a resposta certa para as pessoas pela internet, falar sobre teologia com elas, às vezes até confortar as pessoas, dependendo daquilo que elas estão enfrentando, e ao mesmo tempo em que nós não temos nenhum conhecimento de Deus. Então, alguém pode dizer, mas o desejo de conhecer a verdade não é uma evidência, uma das evidências da salvação? Sim, mas vai muito além, não é? No Salmo 119 diz assim: ensina-me os teus decretos, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Como eu amo a tua lei, como são doces ao meu paladar as tuas palavras, são mais doces do que o mel para a minha boca. Dá-me discernimento para compreender a tua palavra. Versículo 12b, 18, 97a, 103 e 125, já que esse é o capítulo maior da Bíblia. Não é verdade que, como o salmista, todo filho de Deus quer conhecer o máximo possível a Deus? O conhecimento disso é essa característica do coração regenerado? Agora, não é verdade o fato de termos recebido, por exemplo, em 2 Tessalonicenses 2,10 diz assim: o amor à verdade, receber o amor pela verdade, Paulo diz aqui, é a prova de que o homem é salvo. E também não é justo que procuremos satisfazer ao máximo o desejo que Deus nos dá. Deus nos dá fome de pão, e a gente faz o quê? Acorda de manhã, toma café. Deus dá às pessoas que nasceram de novo uma fome da palavra, uma fome de conhecer. E o que eles fazem? Eles querem se alimentar. É o que a gente faz quando está com fome. Mas se você se reportar ao Salmo 119, você vai ver que o interesse do salmista não é um conhecimento teológico. Ele não quer obter conhecimento sobre Deus, não é esse o interesse dele, não é algo teórico, não é? Quando Paulo diz assim, o meu desejo é conhecer Cristo, esse é um homem que pode te dar todas as respostas teológicas. O que ele está dizendo quando ele está dizendo lá em Filipenses, o meu desejo é conhecê-lo e o poder da sua ressurreição? Você vê, ele quer conhecer Cristo de fato, porque é óbvio que você não tem o poder da ressurreição, a não ser que você tenha uma visão do próprio Cristo, uma visão real, e não uma visão de simplesmente de uma teoria a respeito dele. Então o desejo supremo do salmista é conhecer e ter prazer em Deus. E ele considerava esse conhecimento de Deus não um meio para alcançar um fim, ou não um deleite teológico para ele alcançar o fim de poder ensinar alguém, ou para ele ter respostas para outra pessoa, ou para ele poder falar a respeito de Deus. Ele tem interesse no próprio Deus. Ele queria entender a verdade divina a fim de que o coração dele expressasse quem Deus era, e de que a vida dele manifestasse isso. Ele acha que a única felicidade que existe está em conhecer Deus. Então ele diz assim, como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a tua palavra, Senhor. Como são felizes os que obedecem os teus mandamentos e de todo o coração buscam a tua face. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Versos 1, 2 e 5. Então ele estava interessado na verdade. Você vê, ele diz, quão feliz é quem te conhece, quão feliz é aquele que se deleita em ti, que anda nos seus caminhos. Ele está interessado não em ensinamentos bíblicos teológicos, não em debates teológicos. Ele está interessado nessa felicidade em Deus, nesse deleite em Deus. Quando Paulo diz, o meu desejo é conhecê-lo, é o que Paulo está interessado. Nós sabemos que o poder da ressurreição é o poder da alegria infinita que Cristo tinha em tudo que o Pai era para ele, tinha proposto. E essa a alegria era o poder por trás do que fez ele ficar na cruz. Então, a preocupação do salmista estava em conhecer e servir esse grande Deus
cuja verdade ele procurava entender, porque havia um deleite nele, uma alegria nele em conhecer o próprio Deus. Essa deve ser a nossa atitude. O objetivo deve ser expandir nosso conhecimento de Deus, para expandir nosso deleite nele, nosso prazer nele, nossa felicidade, como o salmista está dizendo, quão felizes são aqueles que te conhecem, já que Deus é o tema da Bíblia. A Bíblia só é interessante para nós, porque nós sabemos que o tema dela não somos nós. O tema da Bíblia não são nossos casamentos, o tema da Bíblia não são nossos problemas, o tema da Bíblia é Deus, é como Ele é glorioso, como tudo foi feito por Ele, para Ele, como Ele se revela somente em Cristo. Ao estudarmos Deus, devemos procurar ser conduzidos pelo próprio Deus que habita em nós, o Espírito Santo, e que nos deu essa revelação. Se isso for verdade, nós vamos meditar na Bíblia. E como a gente faz isso? Como podemos transformar nosso conhecimento sobre Deus em conhecimento de Deus? A regra é simples, mas é rigorosa. E nós podemos perder isso. Devemos transformar cada verdade aprendida a respeito de Deus em um assunto de uma meditação diante de Deus, e que depois se transforme em oração diante de Deus, conduzindo-nos a verdadeira adoração a Deus. Então nós temos alguma ideia a respeito do significado da oração, do louvor, mas temos perdido um pouco a meditação. A meditação é o ato de trazer à mente tudo o que a Bíblia revela a respeito de Deus para nós. E todo esse conhecimento, os procedimentos, as peculiaridades sobre Deus, os propósitos, as promessas de Deus, e começar a pensar: eu estou experimentando essas promessas? Isso que a Bíblia diz a respeito de Deus, eu estou desfrutando isso? Esse meu ato está expressando aquilo que a Bíblia está dizendo aqui? O que a Bíblia está dizendo nesse salmo é aquilo que eu tenho experimentado em Deus? Por exemplo, eu mencionei o Salmo 119, quão felizes são aqueles que conhecem a tua palavra. Eu tenho sido assim feliz por conhecer a palavra de Deus. Eu me encaixo aqui. Então você pensa, você se detém sobre elas e você aplica a sua própria vida. É a atividade do pensamento santo. É isso que é meditar. E nós não aplicamos ao mundo, nós aplicamos a nós. Conscientemente diante de Deus, sob os olhos dele, com o auxílio dele que habita em nós e que nos deu a sua palavra como um meio de comunhão com ele. Assim, nós vamos sendo transformados, como Paulo diz, de um grau de glória para outro. É isso que Paulo está dizendo: eu quero conhecer a Cristo. Então, conhecer o poder que operou nele, opera nele, o próprio poder infinito de Deus. Seu propósito é esclarecer nossa visão mental e espiritual de Deus, o propósito da Bíblia, e deixar que a verdade produza um impacto final. Esse é o propósito da meditação. Nós queremos que ela tenha um impacto nas nossas vidas, que ela deve ser. Quando Paulo diz, o meu desejo é conhecê-lo, você vê, ele quer que esse conhecimento seja verdadeiro e que tenha um impacto, e o poder da sua ressurreição, e me conformar com ele em seus sofrimentos. É o modo de falar consigo mesmo a respeito de Deus e de si próprio. É assim que nós meditamos, é colocar nossas vidas diante de cada texto e não simplesmente olhar para cada texto da Bíblia como uma inspiração, ou como às vezes os textos sozinhos podem nos dar. A Bíblia, se nós olharmos para textos individuais, separados de tudo que ela propõe para nós, a Bíblia pode falar para nós paz quando não há paz. Por exemplo, uma pessoa que vive uma vida que desonra a Deus, mas está ali convicto na doutrina da justificação, ele está ouvindo paz, está tudo bem, mas não está tudo bem. Então, em meio, a meditação é um meio de nós raciocinarmos conosco mesmo em ocasiões diárias, e o resultado deve ser uma humilhação em nossos corações. Quando nós vemos Jesus dizendo: vinde e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eu penso, depois de 1 ano, 2, eu estou mais humilde de coração. A palavra de Deus nos encoraja, nos conforta. Eu sou uma pessoa que recebo mais e mais conforto
Quando eu leio sobre conforto, sobre arrependimento, eu começo a aplicar aquilo à minha experiência diária. Então, à medida que pensamentos nós penetramos com nossa mente mais e mais profundamente nessa experiência de sermos humilhados e, ao mesmo tempo, o conforto de sermos aceitos em Cristo, à medida que isso é real para nós, nosso conhecimento de Deus aumenta. E se nosso conhecimento de Deus aumentar, aumenta a nossa paz, nossa força, nossa alegria. Então o livro de Daniel diz assim: um povo que conhece seu Deus se levantará e fará proezas. Você vê, o conhecimento de Deus não é algo que deixa o homem da onde ele estava. Ele faz, porque o meu desejo é conhecê-lo, diz Paulo em Filipenses, e conhecer o poder da sua ressurreição. Você vê, essas coisas vão juntas. Daniel diz: um povo que conhece seu Deus se levantará e fará proezas. Mas é óbvio que você pode conhecer a respeito de Deus e não conhecer o poder da ressurreição. E você pode conhecer a respeito de Deus, nem se levantar, nem fazer proezas, ou seja, não ter a força, não ter o poder. Estava lendo um artigo sobre um brilhante cientista, professor universitário, que teve a sua carreira totalmente atrapalhada, deixou de ganhar prêmios importantes, como os cientistas ganham, até Nobel, por causa do seu compromisso com Deus, o seu compromisso com a verdade de Deus, e você sabe o quanto isso no mundo acadêmico não é o que o impulsiona, e sim o humanismo secular. Então ele estava falando a respeito disso, de como toda a carreira científica e acadêmica dele foi totalmente atrapalhada, e ele deixou de ganhar financiamentos para suas experiências, e deixou de ganhar prêmios importantes. Mas lá onde ele está dizendo isso, numa entrevista, ele diz: mas isso não tem nenhuma importância. Não tem nenhuma importância eu ter deixado de receber todas essas coisas. E quando pergunta a ele qual é a razão, por que não tem importância? Ele diz assim: entre ele e os outros que ganharam os financiamentos, que ganharam os prêmios, ele diz: não tem importância, pois eu conhecia Deus e eles não. Eles não conhecem Deus. Eles ganharam prêmios, ganharam os financiamentos, apesar dele ser uma pessoa conhecida, mas ele ficou bem aquém do que ele podia ter ido. Então essa declaração não é um mero parêntese, você vê, ele não está chorando, ele não está frustrado. É isso que me chamou a atenção. Eu não creio que muitos de nós possamos dizer com espontaneidade que conhecemos Deus. Essas palavras implicam uma experiência definitiva e verdadeira, a qual, se a gente for sincero, muitas das vezes as pessoas que conhecem a verdade, a teologia certa, são estranhos. Dizemos que conhecemos Deus, isso, afinal de contas, é o que se espera que um cristão diga. E se ele é um cristão que tem uma compreensão melhor da Bíblia, mais ainda. No entanto, será que nos ocorreria dizer sem hesitação, em referência a acontecimentos particulares da nossa vida, que são totalmente frustrantes para o mundo, que a nossa história pessoal revela que nós realmente conhecemos Deus? Muitas das vezes eu suspeito que, para a maioria de nós, a experiência de Deus jamais foi uma coisa tão vívida assim, tão real, como é para Paulo, por exemplo. Ele não só disse que eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e me conformar com Ele em seus sofrimentos. Nós conhecemos a vida de Paulo. Ele não falava só sobre a graça de Deus, no sentido em que a graça salvou um miserável, ele é o principal dos pecadores. Mas ele falou também: fiz todas essas coisas, contudo não eu, mas a graça de Deus em mim. Você vê que Paulo fala sobre a graça de Deus como um grande poder que opera na vida dele. Ele, por exemplo, diz, quando Jesus disse para Paulo: minha graça te basta, Jesus não estava dizendo assim: ó, a tua vida é um erro,
mas a minha graça está bom, você já recebeu minha graça. Não é isso que ele está dizendo, né? Você vê que ele está falando sobre a graça no seu aspecto final. A graça é o poder de Deus para a nossa salvação, manifestado no Evangelho. Quando Jesus diz para ele, minha graça te basta, ele fala, então, tudo de ruim que acontece, aflições, provações, chicotadas, tudo que os homens me fazem, eu posso suportar essas coisas e ser feliz, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você vê lá em Daniel, aquele que conhece seu Deus se levantará. É o que acontece com Paulo, ele conhece a graça de Deus, não para explicar, eu sou um fracasso, mas conheço a graça. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, a graça me basta para enfrentar essas coisas. Eu penso que muitos de nós nem poderíamos dizer com naturalidade, igual esse professor, muitos de nós, que eu digo, somos cristãos da atualidade, né? Que as decepções do passado e as tristezas do presente, como se vê no mundo, são irrelevantes quando comparadas ao conhecimento de Deus. Que o professor está dizendo é o seguinte: conhecer Deus é tão melhor do que ganhar prêmio, do que ganhar prêmio Nobel, do que ganhar o financiamento, o reconhecimento do mundo científico, é tão melhor que eu perdi todas essas coisas, ele está dizendo, mas não tem nenhum problema, está tudo bem, por quê? Porque eu conheço Deus, e eles não conhecem. Ele está dizendo o seguinte: o que eu tenho é tão melhor do que os prêmios, do que o reconhecimento. A realidade é que muitas das vezes as pessoas pegariam esses prêmios perdidos, esse reconhecimento, ou essas perdas, e veriam isso como cruzes das nossas vidas. Às vezes a gente usa essa expressão, e então ficamos constantemente entristecidos, amargurados, apáticos, desanimados, e nos lembramos das coisas, os prêmios que eu perdi, mas é para Deus, não é? A falta de reconhecimento, mas, poxa, isso é a cruz que eu tenho que levar, essa faz parte. A atitude que nós mostramos para o mundo é um tipo de estoicismo frio. Eu estou fazendo isso porque é o certo. Não é como o autor lá do Salmo 119, quão felizes é aqueles que conhecem a tua palavra, aqueles que te conhecem, aqueles que podem contemplar a ti, quão felizes eles são. Não, o mundo não vê isso em nós, às vezes, ou não vê aquilo que Pedro falou, daquelas pessoas miseráveis, ali na Ásia Menor, que eles tinham uma alegria indizível e cheia de glória. Muitas das vezes as pessoas que não são cristãs olham para nós e dizem, pobres almas. Nossos amigos às vezes dizem a nosso respeito como eles têm sofrido, como a vida deles é complicada, porque é justamente o que nós sentimos. Nós sentimos, pobre de nós. Quantas coisas nós estamos perdendo, como a vida tem sido difícil para nós. Essa tendência para fazer o papel de mártir que nós temos, nós cristãos fomos chamados para ser mártir, mas não fomos chamados para fazer papel de mártir, né? Não tem lugar na mente que conhece Deus. Eles nunca se preocupam com o que poderia ter sido. Eu poderia ter ganhado o prêmio Nobel se eu continuasse sem esse problema de ter que afirmar Cristo aqui. Eu poderia ter ganhado o prêmio Nobel. Eles nunca pensam nas coisas que eles perderam. A vida de quem conhece Deus, a Bíblia nos mostra, só pensa no ganho, no lucro. Só pensa em quanto eu estou me ganhando vantagem. Eu estou levando vantagem em tudo. O professor, cientista, falou o quê? Eu perdi os prêmios, eu perdi os financiamentos, mas não tem nenhuma importância, porque eles não conhecem Deus e eu conheço. Você vê, ele está dizendo o seguinte: eu saí ganhando, é lucro, eu não perdi nada, eles estão perdendo, eles não têm Deus. Você vê que o que ele estava falando me chamou a atenção, porque é exatamente a linguagem de Paulo. Ele diz assim: mas o que para mim era ganho, lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo.
Mais do que isso, considero tudo como perda comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado em Cristo. Você vê, a linguagem do cristão é a linguagem do lucro, é a linguagem do ganho. Eu estou ganhando, eu sou feliz, eu não estou perdendo. Eu não perdi a carreira acadêmica, eu não perdi o prêmio, eu não perdi o prêmio Nobel, eu estou ganhando. Eu considero o prêmio Nobel um lixo perto do que eu ganhei. Eu ganhei Cristo. Então, lá no mundo acadêmico, essas pessoas estavam vendo esse homem realizado, esse homem feliz. Não era uma pessoa apática, empurrando a vida, porque por causa de Cristo e do Evangelho, ele perdeu coisas. Não. Ele está como Paulo aqui em Filipenses 3, 7 a 9. Quando Paulo diz que considera tudo esterco, tudo que ele perdeu, eu sinto que aquele professor e cientista estava dizendo exatamente isso, não é? Que quando você perde coisas, ou quando você sofre coisas, como Paulo sofreu desonra, apanhava em público, jogado na cadeia, ficava 2 anos esperando só o cara resolver se ia julgar ele ou não, 2 anos, 3 anos, enfim, parecia que ele estava perdendo tantas coisas, tratado como um bandido. Paulo diz, eu considero tudo o que eu perdi aos olhos de todo mundo como esterco. Ou seja, não é só que você perdeu um tesouro, mas que vale a pena por causa de Cristo. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, olha, a realidade é que eu nem penso nisso. Porque, querido, quem de nós fica pensando no esterco de ontem? Todos nós vamos ao banheiro. Quem fica pensando nisso 1 mês depois? 1 ano depois? O esterco de 2018. Tudo perdido. Tudo foi descarga abaixo. E agora eu fiquei sem aquela parte que fazia parte de mim. Ninguém pensa nisso. O que Paulo está dizendo é o seguinte, eu não penso nisso. Não é uma perda para mim. É um lucro. Foi embora. E eu ganhei. O conhecimento retórico versus conhecimento real, é necessário a gente fazer uma autoanálise sincera nesse ponto. Ninguém pode fazer por nós, todos nós temos que fazer. Eu conheço Cristo. Paulo diz, meu desejo é conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. Somos talvez evangélicos ortodoxos, ou seja, não estamos defendendo nada que seja um desvio da verdade. Podemos explicar o Evangelho com clareza e podemos sentir o cheiro de heresia distante. Podemos sentir o mínimo cheiro de heresia quando ela começa a tentar se manifestar. Se alguém nos perguntar como os homens podem conhecer a Deus, de imediato a gente apresenta para eles a fórmula. Como é que alguém pode ter vida eterna? Nós falamos rápido. Como é que alguém pode ter descanso em Cristo? Falamos rápido, porque nós podemos saber todas as respostas. Quando chegamos ao conhecimento de Deus, mediante Jesus Cristo, o Senhor, a graça na cruz, sua mediação, propiciação, expiação, eleição, poder do Espírito Santo na regeneração, enfim. Entretanto, você vê que a realidade que isso produz, bondade, alegria, gozo, paz, longanimidade, ou seja, sermos benignos, pode não ter nenhuma relação com o nosso conhecimento. Essas constituem as marcas de quem conhece Deus. Um pequeno conhecimento de Deus vale mais do que um grande conhecimento a respeito de Deus. Ou seja, uma pessoa que conhece o essencial dessas doutrinas e através delas conheceu Deus, está infinitamente num lugar melhor do que quem conhece todas essas doutrinas e não conhece Deus. Para salientar melhor esse ponto, é só a gente pensar que a gente pode saber bastante sobre Deus sem conhecer Deus muito. Eu tenho certeza que muitos de nós nunca pensamos tanto nisso. Nunca houve uma geração que pudesse ter mais conhecimento que a nossa. Nós podemos, com uns cliques no computador, ter informações 1000 sobre qualquer assunto. Então, ninguém, enquanto na época de Lutero ter um livro era uma coisa dificílima, antes dele impossível, né? Ficava lá nas bibliotecas, nos mosteiros,
Agora nós temos acesso a tudo. E nós podemos então fazer o quê? Nós podemos, através de uma pesquisa rápida, dirigir um grupo de estudo, escrever um artigo, participar de conferências, podemos ir, ou podemos ver na internet, ou podemos participar da conferência sendo um dos conferencistas, né, uma das pessoas que estão ensinando. E, enfim, nossos amigos nos dizem como apreciam a nossa ajuda a eles para entender algo sobre uma doutrina que eles não conheciam. Tudo isso pode ser muito bom, entretanto, o interesse em teologia, conhecimento sobre Deus e a capacidade de pensar com clareza e falar bem sobre essas doutrinas não é a mesma coisa que conhecer Deus. Então, nós podemos saber facilmente, eu diria, tanto quanto João Calvino e Martinho Lutero sabiam. Se você quiser saber tudo, tanto quanto Martinho Lutero, ou tanto quanto Calvino, é só ler as Institutas, e depois ler os sermões de Calvino. No final, você conhece tudo que Calvino conhecia. E nós podemos, no fim, saber muito pouco a respeito de Deus, saber muito a respeito dele, mas conhecer muito pouco Deus. Você pode ler todas as cartas de Paulo, você pode até decorar e falá-las de cor, mas você pode não conhecer Deus como Paulo conhecia. Conhecer sobre Deus não é muito difícil. Então, em segundo lugar, pode-se saber bastante sobre piedade, sem nunca ser piedoso. Nós podemos falar sobre piedade, sobre o que é viver como se nós estivéssemos constantemente diante da presença de Deus e simplesmente quando estamos sozinhos, vivemos como se não estivéssemos na presença dele. Nós podemos falar muito sobre a graça, só como a maioria das pessoas que falam a respeito da graça, só usam a graça não como o poder de Deus que opera em nós, mas como a desculpa por não haver nenhuma mudança em nossas vidas. Então é por isso que as pessoas pegaram o texto de Romanos 8, por exemplo, no final, que diz, nada nos separará do amor de Cristo, elas começaram a dizer um monte de maluquice. O adultério não nos separa do amor de Cristo, nem é óbvio que o amor de Cristo nos separa dessa vida de adultério. O amor de Cristo nos separa de uma vida que ama o pecado. As pessoas dizem, minha vida de pecado não me separa do amor de Cristo. Não. O amor de Cristo ia me separar de uma vida que ama o pecado. O que Paulo diz no texto é que nada nos separa: aflição, dor, morte, decapitação, tortura. Eu ia continuar tendo uma consciência do amor de Cristo, de tal maneira que eu vou ter o quê? Eu vou ter os resultados que o amor de Cristo gera em mim. Eu vou ter paz na aflição, alegria na aflição. Então, quando a gente vai para 2 Coríntios 9, muitas pessoas falam sobre a fraqueza, não é? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Está vendo, pastor? Eu sou muito fraco, pastor. Eu não tenho nenhuma força. É óbvio que a pessoa não está falando sobre o texto como ele está dizendo. Certa vez, pregando a respeito disso, eu disse, há dois tipos de fraqueza. Há a fraqueza de Paulo e a fraqueza de Sansão. Sansão tinha uma fraqueza por mulher, Sansão tinha uma fraqueza por ser um cara cheio de humor. Ele era fraco. Ele acabou cego, acabou desonrando Deus. Não era sobre essa fraqueza que Paulo estava dizendo, isso é pecado. Não é? Paulo estava dizendo sobre injúria, doença, fraqueza no seu corpo, o jeito que o mundo o tratava. Ele diz, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, vou me gloriar mesmo sofrendo, mesmo na dor. Por quê? Porque quando eu sou fraco, eu sou forte. Ou seja, na fraqueza, a força da graça se manifesta. Por quê? Porque eu sou fraco e, no entanto, todas essas coisas, a aflição, a prisão, essas coisas não me destroem. Lá da cadeia eu posso escrever, alegrem-se no Senhor, outra vez digo alegrem-se. Ele está dizendo, quando eu sou fraco, eu vejo que a graça é suficiente. No texto, o que ele está dizendo posso todas as coisas daquele que me fortalece. Ele não está falando assim, eu estou fraco, está vendo? Eu estou fraco, mas a graça de Deus, ele está dizendo, não. A graça de Deus realmente basta. E isso depende exatamente disso. Então, nessa era que nós temos livros, internet,
sermões sobre tudo. Então nós podemos responder se alguém nos perguntar como orar, como testemunhar, como ler a Bíblia, como contribuir financeiramente, como ser um jovem cristão, um velho cristão, um casal cristão, como deve ser o casamento cristão, o que deve mover o casamento. Nós podemos falar sobre todas essas coisas. Como deve ser o marido cristão, como deve ser a esposa cristã. E, no entanto, podemos ser um péssimo marido, uma péssima esposa. Nós podemos ensinar que o casamento é para a glória de Deus, mas todo o nosso casamento é sobre nós mesmos e vai nos fazer feliz ou não, dependendo de como vai nos agradar. Então, certamente é possível aprender muito de segunda mão sobre a prática cristã. E por isso a gente pode falar, cantar, conhecer livros inteiros, conhecer a obra dos reformadores e termos um temperamento que nunca é mais estável, nunca é mais firme, nunca é diferente de 3 anos atrás, 2 anos atrás, e voltamos sempre no ponto inicial. Então não está em jogo a questão de sermos bons em teologia, ou equilibrados em nossa abordagem dos problemas da vida cristã. A questão nós podemos achar que nosso dever como cristão, ou como evangélico, é falar, é ensinar, é conhecer, mas a questão é como tudo isso nos afeta, é nós conhecermos Deus. É isso que Paulo está dizendo, o meu desejo é conhecê-lo. É óbvio que as respostas que nós temos vieram para nós através de Paulo, ele já conhecia essas coisas, ele está falando sobre conhecer Cristo. Então, há as evidências desse conhecimento. Dizemos que quando um homem conhece a Deus, as perdas deixam de ter importância, porque o que ele ganhou simplesmente afasta ele e a mente dele daquelas coisas. O cara, se ele passasse agora o resto da vida sendo alguém que lamenta porque perdeu prêmios, porque perdeu Nobel, porque perdeu reconhecimento e dinheiro, então é óbvio que aquele conhecimento que ele diz que tem de Deus não afetou, porque ele conta as coisas como perda. Então, o que acontece com quem conhece Deus? Os que conhecem a Deus têm grande força por meio dele. É por isso que Paulo está dizendo, o meu desejo é conhecê-lo e o poder da ressurreição. Um dos capítulos proféticos de Daniel que a gente lê diz assim, o povo que conhece o seu Deus se levantará e fará proezas. Daniel 11:32. Numa outra versão, o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. No contexto dessa definição, o texto começa, mais o povo que conhece Deus, porque ele vem falando algo antes. Ele diz sobre um tipo de relação que é desprezível, e diz, e corromperá com palavras suaves e lisonjas aqueles cuja lealdade ao Deus da aliança falha. Ele está dizendo, mostra que há pessoas que não têm uma lealdade para com Deus, e ele diz, mas, no meio disso ele diz, mas o povo que conhece Deus se levantará, será forte e vai ser ativo. Você podia dizer, Daniel falou isso, mas ele não foi. Mas qual é a história de Daniel? Isso nos mostra que aquele que conhece Deus toma atitudes e reage às tendências anti-Deus da nossa cultura, como Daniel reagiu às tendências anti-Deus da cultura dele. Ele teve força, teve capacitação, teve alegria em seu Deus e pôde descansar enquanto era colocado em situações que sem esse conhecimento de Deus era impossível. Nós sabemos que ele foi para a cova dos leões, algo que ele podia ter se livrado, simplesmente por causa de que Deus era tão real para ele que ele podia ficar na cova dos leões, porque a desonra que seria imposta ao nome de Deus impelia Daniel à ação. E você vê, quando ele diz que aquele que conhece Deus se levantará e fará
proeza, ele está falando a respeito disso, se tornar ativo, como ele mesmo foi. Isso é exatamente o que a gente vê acontecer nos capítulos de Daniel. Você vê essa atividade que o poder de Deus gera no homem, na vida de Daniel e dos amigos de Daniel. Nós sabemos como os amigos dele foram jogados na fornalha, como ele foi jogado na cova dos leões. Eram homens que conheciam Deus, em consequência, eles se sentiam compelidos a viver e fazer coisas que naturalmente gerariam medo, desespero, e um monte de coisa, mas eles foram impelidos. Daniel, em particular, mostra-se incapaz de relevar qualquer tipo de situação, até comer, como ele estava na velha aliança, um alimento que desonraria a Deus, ele correu o risco de não comer. Em lugar de comer os ricos e finos manjares que o rei mandou, ele convenceu a pessoa que estava lá sobre ele de que ele obedeceria a Deus e que Deus faria aquilo que devia fazer. E quando ele foi proibido, sob pena de morte, a não orar, não, nós podemos pensar, não é possível, não é difícil cumprir isso de uma maneira adequada. Por que ele não orou de janela fechada? Mas o que Daniel tinha em mente é que, se eu oro escondido, as pessoas vão achar que eu não orei, como o rei disse que não podia orar. Isso desonra a Deus. Como eu falei, meditação é isso, é nós aplicarmos a verdade a nós e pensarmos, nessa situação, pelo que eu estou lendo nesse texto, pelo que Deus está revelando o caráter dele, eu estou honrando Deus. Então Daniel não só continuou orando 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém, como ele fazia com a janela aberta. Ele sabia que as pessoas iam ver, e ele sabia qual era a pena: ser jogado aos leões. Então significa que quem conhece Deus é sensível em situações em que a honra de Deus está em jogo. O que Daniel pensou: a minha proteção coloca a honra de Deus em jogo. A minha proteção vai ensinar as pessoas na Babilônia que Deus não é o meu descanso, que Deus não é aquele que é soberano sobre a minha vida e sobre a minha morte. Eu não orar vai contar um monte de mentiras sobre Deus para todo mundo na Babilônia. Deus não pode ser desonrado assim. É isso que ele está dizendo: aquele que conhece Deus se levantará e se tornará ativo. Ou seja, a honra de Deus, as pessoas estão me vendo, elas estão me assistindo. Elas estão me assistindo na minha vida, no meu trabalho, na escola, na internet. Elas estão me assistindo. Cada coisa que eu faço, penso, digo, escrevo, as pessoas vão ter uma ideia sobre Deus por causa de mim. Vai honrar Deus, vai glorificar a Deus assim, em vez de, por negligência, deixar que tudo fosse de uma maneira que deixasse numa situação mais confortável. Ele resolveu correr o risco de sofrer o dano. Essa força por Deus não se resume a atitudes públicas. É óbvio que Daniel era uma pessoa comprometida com Deus privadamente. O que fez ele ser comprometido com Deus assim, publicamente? Os homens que conhecem seu Deus são, antes de tudo, homens de oração. Sabe, em Daniel 9, ele começa a orar, porque ele vê que o tempo de Israel voltar tinha chegado. Ele podia pensar assim: como Israel voltar? Israel não é nada. Olha o poder do império babilônico, do império persa. Como é que vai voltar? Não vai voltar, não tem como. É como um nada se levantar contra um gigante enorme. Mas assim que ele soube, lendo o que o profeta Jeremias tinha dito, e Isaías, que chegou o tempo, Daniel começou a orar. Porque para Daniel, você vê, Deus ser soberano sobre a Babilônia era real. A soberania de Deus para ele não era algo não real. Então, se Deus disse que ia, depois de 70 anos, levar o povo para casa, então ele vai levar. O império babilônico pode dominar o mundo inteiro, mas Deus é o Deus sobre o império da Babilônia. Está na hora de voltar para casa, porque Deus disse isso. Daniel orou pela restauração de Jerusalém com veemência, paixão. E você vê, quando você sabe que Deus é soberano, isso não te leva a não orar, te leva a orar com confiança naquilo que ele disse. E quanto maior o conhecimento, a Bíblia diz, maior é a sua energia, ou, para usar outra palavra, maior é o poder
É por isso que Paulo diz: eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Este pode ser um teste para nós. Talvez não estejamos em posição de realizar atos públicos contra a incredulidade, a apostasia, como aconteceu nesse caso de Daniel, mas em cada aspecto da vida nós somos impulsionados por esse poder. É isso que Paulo está dizendo, que quando eu sou fraco, eu sou forte. E os que conhecem Deus pensam grandes coisas a respeito de Deus, a respeito da sabedoria de Deus, a respeito do poder de Deus. Quando nós lemos uma coisa que é contrária à verdade de Deus, como o humanismo secular, e ficamos impressionados, é óbvio que nós não conhecemos Deus, porque nós achamos tão ridículo o pensamento do homem perto do pensamento de Deus. Então, em face do poder, do esplendor, do conhecimento do império babilônico, que tomou o mundo, Israel não era nada, você vê, eles se deliciavam na soberania de Deus quando cantavam, mas quando eles olhavam para a vida, eles viam essa soberania. Diz assim Daniel 4:25, o Altíssimo domina sobre o reino dos homens. Em vez de ficar impressionado com o poder da Babilônia, eles sabiam: Deus reina. E foi ensinado por Daniel e até por Nabucodonosor, declara isso no capítulo 4, de 34 a 37, e até Dario confessou no capítulo 6, 25 a 27, quando Daniel foi livre da cova dos leões, e ela também foi a base para as orações de Daniel. Então o poder, a sabedoria e a soberania de Deus eram reais. Daniel não conhecia a soberania de Deus porque leu o livro do grande puritano Chernock, e agora estava com toda aquela obra magnífica na sua mente. Isso é maravilhoso, graças a Deus por Deus levantar homem como os puritanos. Mas Daniel conhecia o Deus que é soberano, e seus amigos agiram da mesma forma. Essas verdades, a verdade de Deus se constitui uma matéria-prima de toda a revelação que Deus fez em Daniel, no capítulo 2, 4, 7, 8. Então Deus sabe e decreta todas as coisas, sua presciência e a sua predestinação. Portanto, ele sabe que o que Deus falou através dos profetas tem que acontecer. Ele diz: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e estabelece reis, dá sabedoria aos sábios, conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele. Ou no capítulo 9, que diz: ó Senhor, Deus grande e terrível, que mantém a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem à tua palavra. Senhor, tu és justo. O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador. O Senhor nosso Deus é justo em tudo que faz. É assim que pensamos a respeito de Deus. Deus é justo em tudo que faz, em todas as situações. Eles vão me jogar na cova dos leões? Vão. Eu sei se os leões vão ficar com a boca fechada, vão me comer? Não sei. Mas Deus é justo em tudo que faz, em todas as coisas. Será que essa tremenda consciência da sua santa majestade, perfeição moral, gloriosa fidelidade nos mantém humildes, alegres, com energia? Se eu sei que Deus tem todo esse poder, está dominando sobre todas as coisas, e aí eu digo que todas as circunstâncias cooperam para o meu bem, então por que eu ficaria apático? Você vê, conhecer Deus gera em nós poder. Eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Ou o povo que conhece o seu Deus levantará e se tornará ativo. E os que conhecem a Deus, em terceiro lugar, são ousados por causa de Deus. Daniel e seus amigos eram homens que aceitavam riscos, perdas. Paulo, você vê, aceitava riscos, maltratos. Ele diz assim: foi revelado que eu vou apanhar de cidade em cidade. Mas, no entanto, ele continuou corajoso. Ele sabia qual era a consequência. Os amigos de Daniel também, mas eles não se perturbaram, não é? Uma vez convencidos de que a atitude dele era a que mais honraria a Deus, então eles estavam convencidos de que aquilo era a única coisa que eles podiam tirar. E Oswald Chambers diz: eles sorridentes lavavam as mãos quanto às consequências. Em vez de ficar pensando: se a gente não se ajoelhar,
a gente vai ser jogado na fornalha de fogo ardente. O que Oswald Chambers está dizendo é: ele sorridente lavar as mãos contra as consequências. Isso seria o bom Pilatos que lavou as mãos. Esse é onde a gente devia lavar as mãos, sem pensar nas consequências. Ou os discípulos que um dia foram medrosos, assustados, mas em Atos 5, 29 diz assim: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Eles tinham apanhado, recebido uma surra terrível e falaram que eles iam ser mortos se eles continuassem pregando. Essa foi a resposta: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Você está vendo? Conhecer Deus gera poder, graça em nós. Atos 20, 24 diz: todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida. Essa era precisamente o espírito de Daniel, de Sadraque, de Mesaque, de Abednego. Conhecer Deus gera poder, a graça de Deus é o poder de Deus em nós. E é também o espírito de todos os que conhecem Deus. É assim que a gente sabe: eu conheço Deus ou eu conheço o que dizem a respeito de Deus. Ainda que a gente possa achar terrivelmente difícil essa determinação de honrar a Deus, a gente não está dependendo de nós. A gente diz: contudo, não eu, mas a graça de Deus em mim. Em vez de decididos, nós aceitamos ousadamente, sem hesitação, não importa o que os outros façam. Quase sempre nós responsabilizamos a igreja pelos nossos fracassos, mas não é verdade que a igreja da nossa geração é responsável pelo seu fracasso pessoal. Sadraque, Mesaque e Abednego não se ajoelharam diante daquela estátua. Agora, quantas pessoas se ajoelharam? Todo mundo. Toda a igreja na Babilônia se ajoelhou para a estátua. O que eles podiam dizer? A igreja toda se ajoelhou, a igreja está toda errada, a igreja não fez a parte dela, a igreja é uma vergonha, então a gente se ajoelhou também. Mas não, só eles não se ajoelharam, porque eles conheciam Deus. O fracasso da igreja visível nunca é desculpa se nós conhecemos Deus. Paulo disse assim: no meu julgamento todo mundo me abandonou, fiquei sozinho, mas Cristo estava comigo, foi suficiente, sabe? O leão não podia me devorar, não havia ninguém lá. Paulo poderia dizer assim: eu fracassei terrivelmente, foi um fracasso, Cristo não foi glorificado. Não, por quê? Porque a igreja me deixou sozinho, a igreja não estava lá. Paulo não disse isso. Paulo disse: não, todos me abandonaram, mas a graça estava comigo, foi suficiente. A igreja nunca é a sua desculpa, o erro da igreja nunca é a sua desculpa, nem o erro de cristãos individuais. Nós sabemos, como Paulo diz que pessoas faziam coisas, ele diz: perigo entre rios, perigo entre assaltantes, perigo entre perigo entre os falsos irmãos. Não é triste isso? Ele colocar junto com assaltante, chicotada, sofrimento, cadeia, botar falsos irmãos. Ele disse: perigo entre os falsos irmãos. Mas o que isso fez dele? Forte. A graça bastava. Seu curso de ação estava claro para ele, e se estava claro para ele, ele ia andar. Os Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam: nós não podemos nos ajoelhar. Mas a igreja toda se ajoelhou. Se dane, sabe? Se dane se eles se ajoelharam. Nós não vamos nos ajoelhar. Nós sabemos o que Deus quer, nós sabemos o que Deus quer de mim. Deus diz assim: não sai da sua boca a palavra que não edifique a igreja. Nós podemos dizer assim: quase todo mundo fala coisas que não edificam a igreja. A nossa resposta vai ser de Sadraque, Mesaque e Abednego: se dane, eu não vou falar. Eu sei o que Efésios 4 diz. Eu sei que diz que eu só devo falar coisas que edificam a igreja. Eu não vou falar. Eu não vou ajoelhar diante dessa estátua aí. Está todo mundo se ajoelhando? O problema deles. Em quarto lugar, os que conhecem Deus têm grande alegria em Deus. É impossível conhecer Deus sem ter alegria. Você viu, a gente leu o Salmo, você pode ler para Filipenses, você pode ir para o Velho Testamento, você pode ir para qualquer lugar. O que o Salmo 19 diz no início? Quão felizes são aqueles que te conhecem, quão felizes eles são. Jesus usa exatamente essa expressão, bem-aventurados ou felizes. É assim que o Sermão do Monte é: felizes são, felizes. Não existe paz comparável à da pessoa que tem a sua mente imbuída da plena certeza
da verdade sobre Deus. Se Deus é tudo que a Bíblia diz que Deus se tornou realidade para mim, porque eu não seria. Se Ele é soberano, se Ele é amor, se Ele é misericórdia, se Ele me escolheu na eternidade, se Ele me colocou em seu Filho, se tudo isso não é só teologia que alguém me ensinou, se tudo isso é verdade para mim, se o amor dele está derramado no meu coração, porque eu não seria feliz. Eu sou a única pessoa feliz no mundo. Eu sou como aquele cientista e professor. Eu perdi os prêmios, eu perdi o dinheiro, eu perdi o reconhecimento, mas isso não tem a menor importância. Por quê? Porque eu conheço Deus, eu conheço Cristo, e eles não conhecem. Eu tenho penas deles, eu penso que tragédia é a vida deles. Essa paz da qual Paulo fala em Romanos 5:1, cuja substância ele analisa completamente em Romanos 8, como nós vimos, é a paz que Sadraque, Mesaque e Abednego conheciam. Essa era a razão do contentamento. Porque por que você pode morrer jovem por causa de não ajoelhar diante de uma estátua? Só se você tiver uma paz tão grande, um contentamento de pensar, se é assim que Deus quer que eu glorifique o seu nome, no fim da minha vida, jovem, jogado numa fogueira, então eu estou feliz com esse fim. É isso que paz é contentamento. Ninguém que não está contente está em paz, porque essas duas coisas são, intercambiáveis. Quem está contente, satisfeito, está em paz. Se nós não estivermos satisfeitos, nós não estamos em paz. Sadraque, Mesaque e Abednego chegaram à conclusão seguinte: se é a hora de Deus deixar nós morrermos, e se Ele decidiu que nós vamos morrer queimados numa fornalha, então está tudo bem. Nós estamos contentes em morrer jovens assim. Isso é que paz é. Então, é disso que vem a resposta clássica, capítulo 3, 16 e 18. Não precisamos nos defender diante de ti, ó rei. Eles estavam falando com o homem mais poderoso do mundo. Nós nem vamos nos defender. Você diz que vai aquecer 7 vezes mais, essas coisas aí. Vocês sentem medo neles? Eles não falaram, a igreja toda ajoelhou, vamos ajoelhar também. Não. E eles respondem assim: o Deus a quem adoramos pode nos livrar. E Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. De um jeito ou de outro Ele vai nos livrar das suas mãos. Mas se Ele não nos livrar da fornalha, saiba, ó rei, que nós não vamos adorar o seu Deus mesmo assim. Não importa, não faz diferença. Sadraque, Mesaque e Abednego, não é porque eles tinham um grande conhecimento, eles conheciam Deus. Nós desejamos conhecer Deus assim. Essa deve ser a nossa oração primeira a cada manhã. Você vê que Paulo é o cara mais admirável que viveu nesse mundo, mas o que ele está dizendo? Ele está expressando um desejo do seu coração em Filipenses. O que ele diz? O meu desejo é conhecê-lo. Ele deseja mais desse conhecimento que não é só na nossa mente. Ele diz, eu desejo conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Não só a Cristo para dizer, eu conheço Cristo, aí Ele vai ter misericórdia. Não, eu quero conhecer Cristo. Ele sabe que se conhecer Cristo, você conhece o poder da sua ressurreição, e vou me conformar com Ele em seus sofrimentos. É nesse contexto que ele diz que perdeu todas as coisas. Então a gente tem que desejar isso e orar a respeito disso, e quando formos para a Bíblia buscar isso, pedir ao Espírito Santo, me mostra Cristo. Me mostra mais das belezas do seu ofício, das belezas do seu sacerdócio, da beleza do seu reinado, da beleza dele como profeta. Enche o meu coração dessas belezas dele, que naturalmente é óbvio que eu vou ter uma alegria imensa nele, eu vou ter uma alegria, uma paz cada vez maior nele, eu vou ser cada vez mais ousado por causa dele. Nós precisamos buscar a Cristo assim diariamente. E é quando nós andamos com Ele, como quando Ele estava na terra, é que todas essas coisas vão sendo moldadas em nossos corações por Deus. Então o livro de Daniel conta coisas incríveis. Não é um ou outro livro da Bíblia. O que a Bíblia diz é que todos os homens que conheceram Deus foram totalmente impactados e transformados por conhecer Deus. Não há nenhum lugar na Bíblia que diz que alguém conheceu Deus e esse conhecimento foi estéril,
Foi só assim, Deus aceitou eles assim mesmo, não aconteceu nada. É óbvio que Deus aceitou eles somente na justiça de Cristo, para mudá-los, para transformá-los, é óbvio. O profeta diz, pode duas pessoas andarem juntas se não houver acordo? Agora, se a Bíblia diz que Deus é de uma determinada maneira e eu ando com Ele, é porque o meu coração cada vez está mais em acordo, que Ele é soberano, que Ele reina, que Ele governa, que Ele opera tudo para o meu bem, e isso produz efeito. Se nós conhecermos Cristo, Cristo está conosco todo o tempo, é o poder dele que opera em nós, e talvez em Daniel 3,25, essa é aquilo que ninguém naturalmente podia ver. A ousadia de Sadraque, Mesaque e Abednego, de Daniel, a alegria deles era por causa daquilo que só ali aparece, né? Porque quando eles estão na fornalha, Nabucodonosor diz, eu estou vendo um quarto homem. Você vê? Eles conhecem, eu diria, o quarto homem. Eles conhecem, não era só o livro, não era só porque o papai e a mamãe do Sadraque, Mesaque e Abednego ensinaram algo a eles, eles conheciam o próprio Cristo. E quem conhece Cristo tem um desejo de conhecer mais de Cristo, mais do poder da sua ressurreição. E é por isso que a Bíblia diz que vai havendo uma mudança de glória em glória. Tudo que nós precisamos em nossas vidas é exatamente estar desejando diariamente mais disso enquanto experimentamos as transformações que isso traz. Quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. Vamos ficar de pé, vamos orar.